Cadê vocês? Cadê vocês? Aqui está vocês. Bom, vamos lá então. Tudo certinho? Vocês estão vendo aí a tela? Tudo certo? Alguém? Sim, tudo certo. Ah, que bom, né? Porque com a chuva vai que na internet dá uma bugada. Então tá. Vamos lá. Hoje eu queria falar sobre o seu humor. Ai, ai, ai. Como é que tá o Péssimo. seu humor? Tá péssimo. Pois é, cara. Esse estresse de Até que tá pandemia. melhor hoje por causa da chuva. Verdade, deu uma animada. Confesso também. Bem ou mal, né? Como é que você está? Como é que está o seu humor aí? Tem dia que eu sei que tem dia que a gente acorda assim, né? Nossa, aquela felicidade que parece que não cabe dentro do peito. Mas tem dia também, né? A situação tá negra, assim, se escuta uma piada assim do teu pai, você fala, nossa, era pra rir? Não sabia, né? Então, assim, tem dia que a gente acorda também péssimo nesse quesito do nosso humor. E hoje eu queria falar com vocês sobre isso, por quê? Porque isso é um tema muito polêmico, inclusive, dentro do meio cristão, né? Como se a gente não pudesse rir, como se a gente não pudesse, enfim, expressar nossa alegria, né? Como se fosse pecado a gente sair aí por aí feliz da vida. Mas não é nada disso, né? Hoje a gente vai ver, inclusive, alguns detalhes do humor de Deus. Vou trazer aqui para vocês como é que Deus é um cara bem-humorado, né? Gosta, né, da gente ser feliz, da gente dar risada, da gente ser alegre. Né? Triste são as pessoas que não conseguem rir, né? Olha só, você será que está nesse momento aí sem risos ou só risos, né? Tem sempre os dois extremos, né? Tem dia que a gente está de um jeito, tem dia que a gente está de outro, tem dia que a gente ri por tudo, tem fase da vida que a gente ri por tudo, né? A adolescência é uma delas, que delícia, cara. Que é passar por esse momento em que a gente dá risada de muita coisa, a gente se alegra por muita coisa. E eu ainda acredito que não é nem idade, eu acredito que é a mente da pessoa, né? Tem gente que tem uma mente alegre, né? Pode passar anos da vida, pode chegar nos 40, 50, que a pessoa parece que é a mesma, sempre está de bom humor, sempre está sorrindo, né? Sempre está fazendo uma piadinha, sempre está querendo alegrar as pessoas. Já tem outros casos que para você arrancar um sorriso do rosto ali da pessoa é difícil, né? Tem gente que é séria, tem gente que tá sempre assim com a cara amarrada, né? De cara fechada, meio de mal com a vida. Que coisa, né, gente? Tá aí, ó, alguns fatos, tá? Alguns fatos risíveis, né? Alguns fatos sobre a risada, né? Sobre o bom humor. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, ó. Você sabia que o riso ele tem pouco a ver com as piadas e com o humor? Inclusive, ó, Robert Provine, né, um neurocientista da Universidade de Maryland, ele constatou o seguinte, ó, temos probabilidade 30 vezes maior de rir de alguma coisa quando a gente conversa com os nossos amigos. Mesmo que eles não digam nada engraçado, assim. Mas só de estar do lado dos teus amigos, de estar com eles, de ter a presença deles, parece que o nosso riso ele transmite que a gente gosta da pessoa, né? Que a gente sente empatia por ela, a gente tem sentimentos bons para com ela. Eu senti muito isso ontem ali, né? Quando a gente estava ali no drive, fazia tanto tempo que a gente não via uns aos outros, né? Os professores, e aí de você ver todo mundo, tá todo mundo em amigos, parece que não precisa nem colocar uma piadinha ali, não precisa nem colocar um assunto muito engraçado, mas você já fica sorridente, já fica dando risada de um monte de coisa. Por quê? Porque você está perto de pessoas que você ama, está perto de pessoas que fazem bem, de pessoas que são teus amigos, né, que você conhece bastante. E olha um outro fato aí, né, que tem gente aí que acha que, nossa, será que se eu rir demais vou emagrecer? Pois é, galera, ó, embora o riso ele aumenta até 10 a 20% do gasto da sua energia, você sabia dessa? Eu não sabia dessa, não. Que ele aumenta o gasto da nossa energia em até 20%. E a frequência cardíaca também, né? Porque tem aqueles momentos que você está rindo tanto, mas rindo tanto, que você não consegue nem respirar, né? Pois é, você gasta uma energia, só que mesmo assim, gente, seria necessário você dar risada durante horas. Horas e mais horas, para você queimar como se fosse um saquinho de Doritos, né? Um saquinho de batata chips.
Então, não vai te emagrecer muito, não, viu? Sinto muito. Se você achou que você ia dar tanta risada aí, que você ia emagrecer litros, vai emagrecer quase nada. Vamos para caminhada, vamos para o exercício físico mesmo. Olha aí uma outra situação, né? Ele é uma linguagem universal. O riso, ele basicamente ele é igual, né? Pesquisadores chegaram à conclusão de que ele é igual em todas as culturas. Todas as culturas passam pelo mesmo processo da risada, do riso, do bom humor, do ânimo. Por mais que você esteja numa comunidade indígena, por mais que você esteja lá na Alasca, por mais que você esteja lá na Austrália, em todos os lugares o riso é uma linguagem universal. Então fica a dica, se você for para um país novo, você não sabe falar a língua, dê um sorrisão, né? Dá umas risadas que todo mundo vai gostar de você. Porque é uma linguagem universal, você não precisa saber falar a língua da pessoa para poder ser uma pessoa divertida ali com ela. Os animais também riem. Olha, essa daí eu confesso que eu não sabia. Né? Pesquisadores da Inglaterra descobriram essa. Né? Que depois de meses, eles passando com colônias de alguns animais, inclusive aqui da pesquisa, eles também constataram bastante isso nos chimpanzés, né? Que eles riem o tempo todo. Uma diversão, menino. Eles sempre estão divertidos, né? Eles sempre estão se divertindo uns com os outros, estão ali achando graça em tudo. Até esse aqui eu achei mais assim intrigante ainda, que fala que é indício que os ratos riem. Eu tenho um hamster, né? Fiquei pensando, gente, será que meu hamster dá risada? Mas assim, enfim, na pesquisa aí tá dizendo, né? De um jeito agudo e ultrassônico, ó. Os filhotinhos de ratinho, eles dão risada, muitos mais do que os adultos, né? Os adultos já. Mas você vê, né? Que coisa, né? O universo inteiro, todas as criaturas de Deus têm bom humor. Tem humor, né? Tem uma pitadinha de humor dentro da receita deles, né? Dentro da vida deles. Agora, olha só essa situação, né? Tá aí, ó. Você já deve ter visto que em algumas ocasiões, né? Principalmente quando a gente está em uma feira de livros e tudo mais, né? Numa exposição ali de uma obra nova, você tem ali o que eles chamam de o autor do mês, né? Ou seja, aquela pessoa que o livro dela se destacou naquele mês e ela foi colocada, classificada naquele ranking, né? Como o autor do mês, e aí o livro da pessoa bombou, explodiu, todo mundo tá lendo, todo mundo tá se divertindo. Só que existe também, em contrapartida, né, do outro lado da moeda, o que a gente chama de autor dos séculos. Né? Se existe o autor do mês, eu denomino que também existe um outro autor, que para mim ele é o autor dos séculos, né? É o autor que deu o start aí do nosso universo, né? É o nosso criador, é o nosso Deus. Ele sim é o autor dos séculos. Ele fez uma obra-prima que ela está sendo contemplada até hoje. Já parou para perceber isso? A natureza, cara, ela está sendo contemplada até hoje. As obras de Deus, né, igual na Bíblia diz, acho que se não me engano em Salmos, né, fala assim que as obras de Deus, os céus, proclamam as obras de Deus, né, anunciam, o firmamento anuncia, né, a beleza das obras de suas mãos. Então veja só, a própria palavra de Deus descreve de que a natureza é uma revelação de Deus. Até em teologia, a gente tem dois tipos de revelação. Eu lembrei-me agora para falar isso com vocês. Existe uma revelação que a gente chama de especial. O que é a revelação especial? É a revelação da Bíblia, é a revelação da palavra em si. Agora, tem uma outra que a gente chama de uma revelação geral. O que é essa revelação geral? É a revelação da natureza. É a revelação de Deus na sua natureza, na sua obra-prima, né? Na sua criação. Então, quando você olha, às vezes, a natureza, você vê uma coisa assim grandiosa, né? Não sei se você já foi para algum outro país, você viu, sei lá, uma montanha, né? Cheia de neve, aquela coisa imensa, você falou assim, uau, que incrível, né? E aí você pensa assim, gente, não é possível que isso aqui surgiu do acaso, né? Não é possível, isso aqui é muito bonito, né? Isso aqui deve ter vindo de uma mente inteligente, né? De um design inteligente. Pois é. Por quê? Porque até hoje a criação, galera, ela mostra que existe sim um artista, né? Quando você olha para um quadro muito lindo, você fala assim, meu, quem fez isso aqui foi um gênio, né? Realmente, você olha para a obra e enxerga o criador da obra através da obra. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, que o autor, ele geralmente é conhecido por meio da sua obra. E até os seres humanos, né?
Por isso que tem aquele ditado, né, que fala assim, pelas suas obras os conhecereis, né? Por quê? Porque até os seres humanos, né, ao decorrer da vida, a gente faz algumas obras, e pelas obras que a gente pratica, né, pelas coisas que a gente faz, que a gente deixa nesse mundo, a gente é conhecido por isso, né? Quantas pessoas aí se tornaram famosas, né, pelas obras que elas fizeram nesse mundo? Não estou falando apenas aí de arquitetos, né, como Oscar Niemeyer, não estou falando aí apenas de pessoas que sabem pintar, estou falando de seres humanos como eu e você, né? Quanta gente faz a sua obra, né, e é conhecido por isso, né? Tem aquele que é o arteiro, né, da turma, né, que é aquele cara que, meu, ele se forma no terceirão e ele é conhecido por mais 10 anos depois, porque fez tanta bagunça, né, que as obras dele foram conhecidas por muito tempo. Já tem aqueles outros caras que eram tão inteligentes que eles são lembrados por tempos, assim, né? Igual alguns aí, né, Albert Einstein e tudo mais. Então, assim, as obras que a gente faz nesse mundo, o legado que a gente deixa, a gente é conhecido por isso. Assim como Deus, ele pode ser conhecido por meio da obra dele. Ele pode ser conhecido por a gente analisar e interpretar a criação dele. Então, vamos analisar o bom humor de Deus hoje, baseando-se, né, em detalhes das entrelinhas das Escrituras, que isso também conta, mas também baseando-se nas suas criaturas, ou seja, na sua criação. Até porque, galera, através da criação a gente vai conhecer a Deus. E nas entrelinhas das Escrituras. O que eu quis dizer com as entrelinhas das Escrituras? Você vai entender. A Bíblia, galera, é a Escritura, certo? Só que a Bíblia, ela foi escrita apenas com texto, certo? Você não consegue hoje em dia saber como era o timbre de voz de Jesus, por exemplo. Você não consegue visualizar como foi a época dele. Por quê? Porque a gente já agora existe em um outro século, em uma outra etapa da vida, numa outra, como a gente pode dizer assim, num outro jeito de existir, em uma cultura totalmente diferente, totalmente distinta daquela cultura que existia na época de Cristo. Então, assim, se a gente pensar, poxa, como que foi? Deixa eu tentar visualizar. Tudo bem que a gente tem obras, a gente tem um monte de literaturas que vão te trazer o contexto dessa época, só que, meu, para você parar e visualizar exatamente como era, você não vai conseguir. Para você pensar assim, poxa, como que será que Jesus era, né? Como será que era o humor dele? Como será que ele era, né? O timbre de voz dele? Será que ele dava muita risada? Como será que ele era? A gente não tem como saber, sabe por quê? Porque a mensagem do livro, do texto da Bíblia, ela é apenas escrita, né? Ela chegou desse modo para nós. Nós não ouvimos, nós não enxergamos no presencial, né? Tudo isso acontecendo, mas a gente apenas leu o que já ocorreu. E o que isso mostra para mim e para você? Mostra o seguinte, já vão entender o porquê que eu estou trazendo essa relação com o humor de Cristo, com o humor de Deus, tá? Pelo seguinte, ó, vamos trazer para o nosso dia a dia agora. Quando você manda uma mensagem de texto, vamos supor que você está no Zap Zap, ó, você está lá no Zap Zap, né? E tal, e tu mandou uma mensagem de texto. O que acontece com a pessoa que leu tua mensagem? Às vezes você viu o que ela escreveu, você deu risada e você mandou mensagem de texto. Só que às vezes você mandou uma mensagem de texto, tipo assim, meio seco, assim, sabe? Meio, né, meio sério. Só que você deu muita risada. Aí a pessoa fica brava, assim, ah, mas você nem deu risada, né? Você nem... Mas assim, você fala pra ela, oxe, filho, você nem viu minha expressão quando eu te mandei a mensagem? Você só leu o texto. Por quê? Porque no texto, galera, não dá para você ter esses detalhes das entrelinhas, né? Você não consegue ver, por exemplo, num texto escrito, qual que era a alegria da pessoa naquele momento. Né? Por exemplo, você tem lá uma narração, né? Tipo assim, o pastor Maurício foi no drive-thru e lá estava muito legal. Ok, você sabe que estava muito legal, mas você não sabe como que eu vivi esse momento. Você não sabe as risadas que eu dei, você não sabe ali a festa que a gente fez. Por quê? Porque você só leu o texto. Mesma coisa é com a Bíblia. Quando a gente tem apenas o texto, a gente não tem a parte das entrelinhas. Então a gente não sabe qual era o humor da pessoa quando ela viveu aquilo. A gente não sabe como foi as expressões que Cristo talvez fez, né? Se ele dava uma piscadinha, se ele dava risada, se ele dava gargalhada, se ele era uma pessoa de ótimo humor. Eu acredito que sim. Por quê? Porque a gente não tem esses detalhes.
É diferente, por exemplo, quando você manda uma mensagem, né, em áudio. Por quê? O áudio, ele já capta todo o teu humor, né? Ele capta se você tá feliz, se você tá com a voz triste, se você tá com a voz, né, de alegria, de ânimo, de empolgação. Agora, o texto, galera, ele não traz esses detalhes. Então, o que acontece? Já aconteceu contigo de às vezes as pessoas acharem que você estava bravo, né? Interpretar errado o teu sentimento, porque só leu a tua mensagem de texto, não escutou o teu áudio, por exemplo, não escutou o restante ali que poderia trazer o teu humor naquele momento. E isso aconteceu com a Bíblia também. Porque assim, a gente só tem a mensagem escrita. Então, até hoje, o cristianismo interpreta como se fosse tudo muito sério, né? Você pode ver que a maioria dos desenhos, dos filmes que interpretam a Cristo, que interpretam a vida dele, trazem como uma coisa muito séria, um negócio assim muito, sabe? Por quê? Porque o texto escrito, ele não traz para você essa questão do humor. Mas eu queria, por isso mesmo, eu queria analisar hoje com vocês o bom humor de Deus através do quê? Através de algo que eu chamo de personalidade. Galera, a personalidade é um dom que Deus deu para todas as suas criaturas e eu creio que Deus também tem uma personalidade. Inclusive, eu creio nisso porque quando eu leio a Bíblia, eu enxergo que Deus ele tem uma personalidade. Ele tem um jeito de ser, né? Agora, olha só. Quando a gente não escuta, quando a gente não vê, igual que a gente estava comentando, a gente perde algo muito importante, que é essas entrelinhas, né? É você saber como a pessoa está de fato. E esse algo muito importante é a personalidade. Né? Quando você só lê sobre a vida de alguém, por exemplo, você só leu sobre a vida de Shakespeare, vamos supor. Você só teve detalhes ali, né, técnicos sobre a vida dele. Mas você não sabe se ele era um cara divertido, você não sabe se ele era um cara engraçado, você não sabe se ele era um cara carrancudo, você não sabe se ele era um cara ansioso, se ele era um cara, entendeu? Que, enfim, né, negativo, pessimista, não sabe. Por quê? Porque você só teve acesso ao texto, mas as entrelinhas você não teve acesso. Portanto, a personalidade você não teve acesso a ela, só quem estava presente teve. E a personalidade, galera, ela é o que traz a singularidade para cada criatura de Deus. Já pensou nisso? Que cada criatura de Deus tem uma personalidade? Até o meu hamster, cara, tem personalidade. O bichinho é de um jeito, e eu fico impressionado, que eu falo assim, meu, incrível, ele gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo. Aí se você pegar um outro hamster, ele não gosta daquilo, entendeu? Um cachorro, por exemplo, eu tenho um cachorro lá na casa dos meus pais. Ele tem a personalidade dele. Tem outros cachorros da raça dele que vão ter outras personalidades. E você ama aquela criatura pela personalidade. Um teu amigo teu, por exemplo, você ama ele por quê? Pela personalidade dele. Né? A pessoa que você quer depois, né, que vira o seu crush aí, né, o seu namorado, futuro noivo e casar com essa pessoa, você tem que amar a personalidade dessa pessoa, porque é a personalidade que diferencia ela de todas as demais pessoas. Então, a personalidade é um negócio incrível que Deus colocou no meio de todas as criaturas. E é um negócio que traz, na verdade, sentido para a vida. Agora, olha só. Vamos interpretar, então, o humor, né, de Deus, o humor né, do nosso Pai, do nosso Criador, através da obra dele. Afinal de contas, né, a gente pode conhecer o autor através da sua obra. Até coloquei aqui, ó, podemos saber muito sobre o artista. Vou puxar aqui, ó. Ao ver a sua obra. Isso é muito real. Quando a gente olha para a obra, né, para a obra de arte ali, a gente entende um pouco do autor. Por exemplo, quando você vê as obras de Van Gogh, você entende por que ele era meio depressivão. Porque você olha aquilo e fala assim, cara, bruto, né? Fabuloso. Esse cara aqui devia ter uns sentimentos assim, né? E aí existe o conceito da arte de catarse, né? O que é catarse? Catarse é você colocar os seus sentimentos naquilo que você está fazendo. Né? Quando alguém dá, por exemplo, vou dar um exemplo meio esdrúxulo assim agora. Quando alguém dá um soco na parede, é um processo de catarse, ou seja, ele está colocando os sentimentos dele para fora. Né? Van Gogh, quando ele pintava aqueles quadros deles, assim, daquele jeito, era a catarse que ele estava colocando ali.
estava expressando o que ele sentia naquela obra, né? Por isso que eu digo para vocês, quando a gente quer saber um pouco sobre o humor de Deus também, se ele era um cara divertido, se Deus gosta de alegria, de felicidade, né, de dar risada também, se Jesus era um cara assim também, a gente tem que observar isso através do quê? Da obra dele. Através da obra, você enxerga como era o autor. Então, vamos começar a pensar um pouco sobre a obra, né, sobre a criação de Deus. Olha só, a personalidade do artista, galera, ela transparece na sua obra. Isso é muito real, isso é muito massa. Isso é muito profundo de você pensar. A personalidade do artista transparece na sua obra. Portanto, quantas vezes que eu fico observando, ó, falar da minha experiência aqui, tá? Eu fico observando, às vezes, os pássaros, né? Porque eu sou apaixonado por aviação. E eu sou assim, cara, por mim, eu podia morar dentro do aeroporto, que eu seria super feliz. Desde criancinha, cara, sou fascinado por aviação, por simuladores, por voar e tudo mais. Então, para mim, o bicho mais interessante que existe é o pássaro. Porque eles voam, e eles não só voam, eles brincam. Eles brincam com, sabe, com o jeito de voar, eles brincam uns com os outros. Quantas vezes você olha para os passarinhos, você vê personalidade nos passarinhos. Você vê eles brincando, você vê eles brincando de pega-pega. Começa a observar. Eles brincam o tempo todo, eles são divertidos. Tanto é que tem aquele filme, né, do Angry Bird, que vai trazer que cada passarinho tem uma personalidade. E é real isso. Olha só a personalidade, gente, eu coloquei só um exemplo aqui, ó, do urso polar. Por que eu coloquei o urso polar? Você já parou para perceber que o urso polar, ele vira e mexe, ele se arremessa de cabeça por colinas, né, na neve ali, dando cambalhota, né, só para se divertir. Ele faz isso só de zoeira. Ele faz isso só para ficar alegre, só para ficar feliz. Ele brinca o tempo todo. Né? Os filhotinhos também têm esse hábito de sair, se tacar e ficar rolando pela neve. Olha só que legal, gente. Olha só uma outra situação aqui, que essa aqui eu acho bem legal. Né? O golfinho, cara. O golfinho é um bicho sensacional. No céu eu quero ser amigo do golfinho, cara. Quero poder nadar com os golfinhos lá. Porque, meu, pensa no negócio da hora, né? Além de ser bicho totalmente inteligente, ter um intelecto invejável, né? E até conversar, né? Porque estudos mostram que os golfinhos conversam entre eles, né? Gente, eles pulam, eles saltam, eles ficam dando um rodopio só para se divertir, entendeu? Eles fazem as cambalhotas brutas lá no ar, mas dão umas mortal lá, só para se divertir, gente. E tem alguns estudos ainda que demonstram que tem golfinho que aposta corrida um com o outro. Olha que coisa doida, né? Que coisa divertida. Eu estava vendo também um relato, na verdade, estava lendo, né? Estava lendo uma revista. Aí tinha um relato lá de um cara que ele estava falando sobre umas coisas da vida dele, e ele contou que certo dia, né? Até não coloquei isso no slide, mas agora eu lembrei. Certo dia ele estava observando, mora nos Estados Unidos, né? Estava observando os esquilos, né, cara? Eu falei assim, gente, eu presenciei uma cena que ele falou assim, eu nunca tinha observado, né? Os esquilos brincam também, cara. Eles brincam de pega-pega. Né? Ele tava citando assim, como é que o esquilinho fazia. Ele saía correndo, aí ele esperava o outro vir correr atrás dele. Aí ele entrava num lugar estratégico lá que ele ficava parado. Aí o outro perdia ele de vista, o outro saía correndo para achar ele. Aí ele pulava nas costas do outro, meu, saía rolando com ele e continuava o pega-pega, entendeu? Você pensa assim, gente, isso é a criação de Deus. Olha os cavalos, por exemplo, né? Ó, o exemplo dos cavalos eu acho interessante também. O cavalo, gente, ele é um bicho assim, cheio de classe, né? É um bicho que, nossa, quando você vê assim, ele tem um porte, né, de ter uma boa classe, né? Mas, meu, quando você olha as brincadeiras do cavalo, os cavalos, eles pegam um graveto, um pedaço de pau lá, e eles ficam brincando de cabo de guerra entre eles, cara. Vê se pode uma coisa dessa. É muito engraçado quando você pensa que, meu, é um cavalo fazendo isso. Entendeu? Olha só os cachorros, por exemplo, gente. O cachorro, quem que colocou no cachorro esse senso de humor que eles têm, né? Nos gatos. Quantos vídeos você vê no YouTube ali de gatos fazendo arte, fazendo bagunça, travessura. Você pensa assim, gente, quem que colocou nesses seres esse senso de humor? Entendeu? Esse senso assim de engraçado, né? Tem cachorro que você começa a dar bronca nele, ele começa a se esconder, né? Igual o GIF ali, ó. Ele começa a fazer caras e bocas.
Tem aquele também que pega o chinelo e sai correndo pela casa inteira. Eles nem ficar correndo atrás do bicho. Para ele é uma alegria sensacional ficar brincando disso. Né? Quem que colocou dentro desses seres, né, essa travessura, esse senso de humor, essa alegria, né, gente? É o nosso Criador, o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus alegre, é um Deus de alegria. Por isso que eu chego à conclusão, galera, que Deus é um Deus brincalhão. Ele gosta de senso de humor. Jesus tem um senso de humor, afinal, ele foi quem criou o próprio riso, entendeu? Eu fico imaginando, cara, Jesus em vários momentos, né? Ele brincando com os discípulos, sabe? Ele falando algumas coisas meio irônicas, assim, dando risada, sabe? De coisas que para ele tava tudo certo. Mas para os discípulos, tipo, meu, era uma novidade, entendeu? Imagina ele chegando pro apóstolo, né? O apóstolo chega para ele e fala assim: ô senhor, é o seguinte, os caras estão cobrando nosso imposto aí, o que eu faço? Ele dá risada e fala assim: vai pescar. O cara fala: meu, pescar? Como assim? Né? Que história é essa? Fala: pescar, filho, você vai entender. Pesca o primeiro peixe lá e abre a boca dele, que depois a gente conversa. Cara, isso é muito bom humor, cara. Isso é muito bom humor. Sabe? Daí o cara vai lá, pesca e tem uma moeda exatamente que vale o valor do imposto na boca do peixe. Sim, eu fico imaginando, sabe? Porque as entrelinhas não estão na palavra, mas a gente pode trazer na nossa imaginação. O riso, ele vem de Deus. Tanto é que agora eu quero te dar um exemplo bíblico, e com esse exemplo eu fecho nossa aula, de que o riso vem de Deus e Deus é um cara muito bom, bem-humorado, né? Olha só, você já ouviu a história de Isaac, certo? Isaac, filho de Abraão, tudo mais. Gente, sabe o que significa a palavra Isaac? A palavra Isaac significa riso, tá certo? Significa riso. O significado do nome Isaac significa riso. E quem que deu esse nome para ele? Foi o próprio Deus. Agora você vai entender por que Deus colocou esse nome em Isaac. Vai vendo. O que aconteceu? Abraão estava lá, idoso. Sara, sua esposa, idosa, 90 anos de idade já, segundo a Bíblia. Lá está ela, então, ó. Uma mulher idosa que após muito tempo, já no deserto. Esse aqui eu peguei de um autor, tá? Que eu estava lendo alguns tempos atrás, e ele descrevia essa situação. Eu achei muito legal, interessante, queria trazer para vocês, ó. Vai vendo essa descrição, um tanto quanto mais moderna, sobre a história de Isaac. Olha só, pensa em Abraão e Sara, dois idosos. Uma mulher idosa, Sara, tá? Após muito tempo já no deserto, tem seu rosto rachado e com sulcos, assim como o chão depois de uma seca de 6 meses. Meio exagerado, mas só para dizer que ela estava bem idosa, né? Aos 90 anos de idade, né? Ela baixa a cabeça e começa a rir. Ela está rindo porque já tem 90 anos. E acabaram de lhe dizer que ela vai ter um bebê. Embora tenha sido um anjo que tenha dito isso, ela não consegue se controlar. Ela está rindo da ideia de um bebê nascer na ala geriátrica e o plano de saúde pagar a conta. Ela está rindo porque o anjo não apenas parece crer nisso, mas também espera que ela creia. Ela está rindo porque, como uma parte de si mesma, ela crê no anjo. Ela está rindo porque, se por acaso isso acontecesse, ela então verdadeiramente teria algo do que rir. Imagina, cara, 100 anos de idade, você com um barrigão, é um negócio muito engraçado. Cuidado suficiente, né, para serem avós. Abraão e Sara estão trocando a bengala por um bebê. Imagina a situação? É muito engraçado mesmo. O patriarca, então, né, cheio de artrite, e sua esposa enrugada, tentam esconder o riso do Deus vivo. Imagina, né? Que situação engraçada. Deus chega para vocês, tem quase 100 anos de idade. Não, você vai ter um filho. Aí você pensa assim, cara, até os 40 tudo bem você me falar que ia ter um filho, mas com 90 é um negócio irônico. Só que olha só, para selar a história, o Deus vivo, que viu eles, né, provavelmente pensando até com um pouco de ironia e dando risada, Sara dando risada da situação, pensando, meu Deus, como é que eu vou ter um filho, né, com 90 anos? Olha só, Deus, gente, ele tem tão bom humor que ele fecha, ele lacra a história da seguinte maneira, ele fala assim, não, quer saber? Ô Sara, você deu risada, né? Verdade, essa história é muito engraçada mesmo. Quer saber? O teu filho vai chamar Isaac.
Por quê? Porque Isaac significa riso. Isaac significa que é engraçado mesmo. A situação toda foi muito engraçada. Por quê? Porque Deus é um Deus de bom humor, cara. Deus é um Deus que ele realmente gosta de que a gente tenha bom humor. Então, se você está numa fase da vida que você dá risada de muita coisa, continue. Se você acha que às vezes tem que ser sério demais, pessoas te aceitarem, ou enfim, quando você está fazendo as coisas de Deus, tem que ser uma seriedade total. Gente, isso é algo humano. O ser humano que inventa essas coisas e que coloca padrões para as coisas de Deus. Mas quando a gente olha para a criação de Deus, para as criaturas dele, a gente percebe que Deus é um cara bem-humorado. Deus ele tem um humor maravilhoso. Ele colocou humor dentro das criaturas dele, dentro da natureza, dentro de mim, dentro de você. Ele colocou a alegria, o riso, a espontaneidade, a gente dar risada, a gente se alegrar. Então, não é errado você dar risada, não é errado você se sentir muito feliz, não é errado você, às vezes, sabe, demonstrar essa alegria toda, mesmo fazendo as coisas de Deus, até porque quem disse que o cristão é um cara triste? O cristão é um cara super feliz, cara. É um cara que dá risada de muita coisa, não precisa de muito para você dar risada, entendeu? Então, saiba disso. O nosso Pai, o nosso Criador, é um Deus de bom humor, que gosta dessas coisas, que gosta de colocar humor nas suas criaturas. E pense nisso nesse dia de hoje, que essa aula seja um incentivo aí para você continuar sempre alegre, sempre feliz. Deus gosta de te ver bem-humorado. Eu sei que está tenso por causa dessa pandemia, né? A gente tem aquele humor assim, uhul! Mas vamos se esforçar, galera. Vamos achar motivo para a gente rir, para a gente sorrir, né? Vamos tentar aí um pouquinho, né? Ser feliz, né? Deixar transparecer essa nossa alegria. Até porque, né? Conforme a gente vai ficando triste, isso vai sendo um sinal para o nosso corpo de que a gente não está bem. E você sabia que tem muitas doenças até que elas surgem mentalmente? Tem muitas doenças, galera, que de tanta pessoa colocar coisa negativa na cabeça, de tanto colocar pilha, né, na cabeça, ficar pilhado, a pessoa traz doença para o corpo, porque o seu corpo ele responde à forma como você pensa. Então seja uma pessoa bem-humorada, que todas as pessoas ao teu redor vão se satisfazer disso, vão, né, se engrandecer com isso. Você vai ser uma pessoa mais feliz, né, porque igual dizem, né, rir é o melhor remédio. E assim a gente leva a vida mais leve. Porque quem disse que a vida não tem que ser levada com leveza, né? Pois é. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Deus abençoe a todos. Quero fazer aqui uma oração, então. Tá certo? Vamos orar, então. Santo e amado Deus, muito obrigado porque o Senhor colocou em nós esse senso de humor, essa alegria, essa vontade de sorrir, de dar risadas quando for conveniente, quando a gente achar graça das coisas. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos planejou dessa forma, o Senhor é o nosso Criador, o Senhor nos criou desse modo. E, Pai, que nós possamos ter a certeza de que o Senhor se agrada de quando a gente está de bom humor, o Senhor se alegra sobre isso, e que o céu é um lugar de ótimo humor, é um lugar muito alegre, muito feliz, de muitas gargalhadas também, muita alegria. Afinal de contas, foi o Senhor quem criou tudo isso. Te agradecemos por isso, cuide de cada aluno, é o que te peço em nome de Jesus Cristo. Amém.